Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 do módulo 3 do curso de Cuidadora. Hoje trataremos de alguns cuidados específicos com a criança e o adolescente. Vamos começar identificando algumas situações de violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente. Bem, a primeira dessas situações é a do abuso físico, e elas se tornam evidentes quando aparecem lesões, por exemplo, por todo o corpo, como na pele, fraturas ósseas, hemorragias e até o coma. A outra situação é o abuso sexual. E nesse caso são recorrentes as reclamações de infecções urinárias, de dor, de sangramentos, doenças sexualmente transmissíveis, que são as DSTs, as enfermidades psicossomáticas, o abuso psicológico, que é caracterizado pela presença de enfermidades psicossomáticas, e também podem ser encontradas em quem sofre esse tipo de abuso, além de outros comportamentos tais como condutas agressivas, irritabilidade, mentiras, entre outras sintomatologias, pessoal. Outra situação aqui é a negligência, que é caracterizada pelo descuido por parte dos tutores do assistido, e ele se encontra com sua higiene em más condições, abaixo do peso, pouca atenção, vacinas atrasadas, entre outras características. Então, é um compromisso ético, moral e humano denunciar todo e qualquer ato de violência contra a criança e o adolescente, seja ele físico, seja sexual, emocional ou de negligência e abandono, aconteça dentro de casa ou fora dela. E denunciar é uma das ferramentas que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos oferece com o intuito de proteger as vítimas. O artigo 3 do Estatuto diz: nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes, serão obrigatoriamente comunicadas ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, a orientação é direito igual tanto de vítimas e agressores, tendo em vista que são seres humanos e cidadãos. Bem, acidentes que ocorrem na infância e na adolescência. Crianças de 0 a 5 anos de idade são vítimas recorrentes de acidentes por sua fragilidade e pouca noção, o que acarreta em lesões ou até mesmo morte. Já adolescentes de 12 a 17 anos de idade são vítimas recorrentes de acidentes de transporte por pouca noção de perigo e senso de aventura muitas vezes exagerado, o que acarreta em lesões ou até mesmo morte. Existem alguns tipos de acidentes que costumam acontecer com muita frequência. O primeiro deles é o que nós chamamos de acidente de transporte. Então, no Brasil, os acidentes compõem as chamadas causas externas, que representam o principal problema de mortalidade em adolescentes e crianças acima de 1 ano, e torna-se cada vez mais relevante em saúde pública. Outra situação é a do acidente doméstico. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos eles representam a principal causa de mortes de crianças no país. O principal ponto de atenção são as quedas, queimaduras, afogamentos e envenenamentos. Em 2019, o número de internações causadas por intoxicação subiu quase 11%. O acidente doméstico é também o outro elemento presente. Móveis, por exemplo, precisam de muita atenção com relação a questão das crianças. Aí, às vezes eles podem ser a causa de acidentes também, quando uma criança sobe em um móvel demasiadamente elevado. Portas de vidro também precisam ser observadas com cuidado. É bom que às vezes você sinalize ali com um adesivo que há uma porta de vidro, porque muitas vezes ocorrem acidentes onde a criança vem correndo e bate contra ela e se machuca, e muitas vezes até de uma maneira mais séria. Então, as tomadas elétricas, os fogões também, sejam a gás ou elétrico, de repente tudo dentro de uma casa pode até, ou quase tudo, pode até ser perigoso para as crianças. Os acidentes domésticos, eles
costumam ser recorrentes e se intensificaram durante essa quarentena que ocorreu, período em que todos passaram mais tempo em casa e os pais irresponsáveis precisaram dividir a atenção entre o home office e os filhos. Mas acidentes domésticos sempre foram e serão uma realidade presente no dia a dia da família. Então é difícil manter as crianças em casa com muita energia para gastar, mas seguindo os cuidados e indicações de proteção, cerca de 90% dos casos de acidentes podem ser evitados. Além dos cuidados de sempre, também é necessário redobrar a atenção com os produtos de limpeza de fácil acesso, como água, água sanitária, álcool 70, álcool gel. Então todos esses materiais são materiais que podem ser perigosos quando manuseados de uma maneira errada por crianças. Tanto a área externa, o jardim e os arredores da casa, quanto a parte interna também da residência, podem ser causadores de acidentes domésticos. Também devem ser verificados ambientes como a sala e o quarto de dormir. Então tudo isso tem que ser verificado com bastante cuidado. O banheiro, o ambiente onde as quedas são os acidentes mais frequentes e muitas vezes podendo ter graves consequências, principalmente caso haja quebra de louças sanitárias. Então é recomendado utilizar um tapete antiaderente para evitar que ocorram escorregões e um banco ou caixote largo onde a criança possa se suspender para usar a pia sem que fique pendurada. Famílias que armazenam no banheiro medicação, tintas de cabelo, artigos de limpeza, etc., devem estocar em locais de difícil acesso esses materiais para as crianças. A cozinha é, sem sombra de dúvidas, o cômodo da casa que apresenta mais perigos. Nele nós encontramos os talheres pontiagudos e afiados, como facas, garfos e outros utensílios. Há também a possibilidade de exposição a fogo e gás durante grande parte do dia. As panelas e o forno contendo alimentos em altas temperaturas, né? Há também material de limpeza e uso frequente de aparelhos elétricos. Então tudo isso, pessoal, representa coisas que podem ser, ou situações que podem ser perigosas para as crianças. Uma das maiores causas de morte de crianças em cozinhas, a gente tem visto que é a exposição ao fogo e eletricidade, causando assim queimaduras que podem ser fatais. Certamente a cozinha é um espaço no qual se deve ter atenção mais do que redobrada quando as crianças estão ali presentes, circulando, né? Então uma pergunta que a gente tem que fazer é se a nossa casa é segura. O ideal é fazer um pente fino em todos os cômodos para evitar armadilhas e prever riscos, além de manter as crianças sob supervisão de um adulto. Afinal, elas são curiosas, e especialmente as menores em fase de descoberta, e aí qualquer detalhe ou item pode ser atrativo e perigoso. Pequenas ações como instalar telas nas janelas podem salvar vidas. O uso de grades e portãozinho na entrada de cozinhas e banheiros pode reduzir em até 45% as chances de acidentes, já que muitos acontecem nesses locais. Isso aí é até afirmado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E aqui nós vamos passar para vocês algumas dicas para deixar a casa mais segura. A primeira sugestão aí vai, né? Cubra as entradas das tomadas com tampas específicas para evitar choque nos dedinhos das crianças curiosas. Mantenha um ventilador, secador de cabelo, ferro de passar, entre outros eletrodomésticos, longe do alcance de crianças. Verifique a idade indicada na embalagem de cada brinquedo. Peças pequenas podem ser engolidas e causar acidentes. Em brinquedos mais radicais, como patinetes, patins e skate, é fundamental o uso de equipamentos de segurança. Use e abuse das cotoveleiras, joelheiras e capacete. Instale grades e portões na base das escadas. Tranque o armário de medicamentos. Não deixe a criança próxima do fogão, principalmente quando estiver cozinhando. Nunca deixe a criança sozinha na banheira ou piscina. Baldes e vasos sanitários também podem causar afogamento. Então prefira tapetes antiderrapantes para que o pequeno não venha a escorregar. E cuidado com as quinas afiadas
nos móveis, faça a opção por usar protetores, ok, pessoal? Bem, aqui nós ficamos, aliás, nós chegamos ao fim dessa aula e pedimos a você que assista às nossas videoaulas, que leia os textos que estão sendo disponibilizados, a nossa apostila, e faça pesquisa também sobre os temas que estamos compartilhando com vocês, para que vocês se aprofundem em todos esses conceitos. Então, sucesso para vocês e bons estudos!